Tá ao vivo? Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma live. Já quero começar agradecendo a cada uma que está acompanhando a nossa live. Já peço que compartilhe esse momento. Hoje um tema fundamental, com a presença já aqui a Natália, que é uma jovem, ela é estudante de pedagogia na USP, também é diretora do Diretório Central do nosso estudante lá da USP. Está aqui também conosco o Felipe, que é um jovem aqui da nossa cidade, professor da rede municipal aqui de Diadema, de São Bernardo do Campo. Felipe também, que foi um aluno do ProUni. Está aqui a Vitória, que é uma jovem metalúrgica e é estudante da Universidade Federal do ABC. Ela faz ciências econômicas, certo? Então, tá bom. Então, vamos iniciar. Então, primeiro, Natália, quero te agradecer muito, viu, a sua participação. Eu sei que não é fácil esse período que todos nós estamos vivendo e acho que é fundamental usar esse espaço para a gente dialogar, e ainda mais com vocês. Acho que a juventude é chamada para esse momento. Nunca foi tão necessária a participação de vocês na história do nosso país. A gente chegou nesse processo da pandemia, né, com tudo que está acontecendo, mas é importante destacar que as ameaças e as retiradas do direito da nossa juventude não foi agora só nesse período da pandemia, né? Ela escancarou. Tá vendo? A gente vem num processo desde o golpe, primeiro começou com a reforma trabalhista, que ali já precarizou a vida de muitos trabalhadores, jovens no seu primeiro emprego, né? Criando situação de desigualdade mesmo, de precariedade. Depois, a questão da PEC dos gastos, né, que aí já cortou verba da educação, da cultura, dos projetos sociais. Depois, o ano passado, nós vimos um anúncio do governo, não só anúncio, mas agiu, retirou dinheiro das universidades, também foi um baque muito grande, né, para nossos alunos. Quantas bolsas, né, de iniciação científica que foram cortadas, programas Sem Fronteira, né, que atendia tantos jovens do nosso país e que também acabou com esse projeto praticamente. E aí chegou a pandemia, né? Então, gostaria, nesse bloco inicial, Natália, Felipe, Vitória, que vocês compartilhassem um pouco desse momento, começando por você, Natália, esse momento que nós estamos, momento de pandemia, né, de um desgoverno. Como é que a juventude, né, está nesse momento, nessa conjuntura perversa, um presidente que não apresenta uma sinalização, só cria confusão, né? E todo mundo está sofrendo muito, mas sobretudo a juventude que tem sonhos, tem desejo, tem, enfim, muitas coisas para viver ainda. Quando olha um cenário desse, como é que fica, né? Então gostaria de começar com vocês falando disso, né? Como nós estamos, como é que está a nossa juventude diante dessa realidade, a partir de vocês. Então, Natália, muito obrigado mais uma vez, e eu passo para você iniciar esse bloco. Antes de mais nada, queria agradecer o convite do Zé Antônio, também agradecer a oportunidade de estar ao lado de dois outros jovens, a Vitória e o Felipe. Felipe eu já conhecia da militância, então é um prazer estar com vocês aqui hoje e falar com o nosso público, né? Vamos chamar assim, porque agora também é público, agora nessa conjuntura passa a ser também, né? Mas companheiros e companheiras. Como o próprio Zé iniciou, eu acho que desde o golpe de 2016, né, a gente vem vivenciando o avanço de um conservadorismo que representa uma ameaça aos programas sociais e direitos que a gente conquistou com muita luta, mas também foi possível com os governos petistas, né, ao longo dos 13 anos que a gente teve no poder. Então, assim, a reforma da Previdência, ela ataca diretamente a juventude, porque é uma juventude que terá dificuldade de se aposentar e irá se aposentar com uma precariedade.
Tem a questão da precarização do trabalho, aumento da informalidade. Hoje a gente tem a questão da uberização do trabalhador, que são jornadas de trabalhos extensas, com uma remuneração muito baixa, normalmente juventude, né, jovens em aplicativos, colocando suas vidas em risco e trabalhando em excesso, e às vezes nem consegue, de fato, complementar a renda. Tem a questão também da carteira verde e amarela, que é um problema, não somente porque isso aprofunda a questão trabalhista, né, ataca os direitos trabalhistas, mas isso significa um problema para nós estudantes, que afeta a questão da lei do estágio, né? Por quê? Porque com a precarização, o trabalhador ele passa a ganhar muito menos e trabalhando muito mais. A lei de estágio protege o estudante para que ele consiga, inclusive, continuar os seus estudos sem maiores problemas. E com isso, seria uma perda enorme nessas duas questões. E aí, a gente já estava vivendo esse processo, que é um processo de retrocessos e muito difícil, onde que a juventude está na linha de frente desses ataques, né? E aí chega a pandemia do Covid-19, que aprofunda ainda mais essas questões. Hoje, a questão dos trabalhadores em aplicativos, isso vira um problema maior, porque eles podem, sim, podem pegar o vírus, não tem nenhuma estrutura trabalhista das empresas, porque não tem vínculo emregativo. A gente tem um problema no sistema de saúde, onde que existe uma superlotação, um governo que não se preocupa em baixar a curva e não se preocupa em dar uma mínima estrutura para as pessoas continuarem se alimentando, pagando suas contas, não dá esse mínimo de estrutura. E, para piorar, a juventude que está para ingressar no Enem, ou para ingressar na universidade, é atacada por conta do ensino EAD, que a gente se depara com a falta de acesso à tecnologia que o nosso país enfrenta, e que isso pode aprofundar desigualdades que o Enem ele conseguiu minimizar ao longo dos anos, né? O Enem, a partir de uma prova menos conteudista e mais para tentar avaliar a percepção do estudante, possibilitou o acesso às universidades. A gente teve uma ampliação do ensino superior, a universidade ficou com mais a cara do Brasil, e agora, se o Weintraub não adiasse o Enem, a gente ia ter um problema nisso, né? E muito do adiamento do Enem foi por conta de um movimento dos estudantes, da juventude, e sempre lembrando que a educação é o estopim de um levante popular mais massivo. Eu vou, por enquanto, parar por aqui, porque eu acho que os demais companheiros, o Felipe e a Vitória, os companheiros vão adentrar mais, mas depois eu volto a debater um pouco mais sobre isso. Muito bom, Vitória. Vitória, eu vou passar para o Felipe, mas, Natália, boa suas preocupações, que é o que a gente tem dito, né? Acredito que o coronavírus é isso, eles escancaram a situação, mas o desprezo deste governo, sobretudo pela educação, já vem, infelizmente, né, o golpe, depois aquela saída, o Temer, e esse agora é escancarado, né? Então, na verdade, eu acho que essa realidade da pandemia, eu acho que faz as pessoas enxergar o que já vinha acontecendo, né? Então, muito importante a sua fala. Então, Felipe, passar para você, Felipe, sua impressão, sua avaliação desse momento. E já agradecendo também muitas participações aí, cumprimentando vocês, parabenizando pela coragem de vocês, Natália, Felipe, Vitória, por estar aqui. Então, muito obrigado aí a participação de todas as pessoas. Felipe. Então, pessoal, boa noite.
quero mandar uma boa noite especial aí. 2 boa noites especiais, né? Um para minha mãe, né? Um beijo, mãe. E um outro para a torcida do Corinthians, que junto com outras torcidas se manifestaram na Paulista domingo, né? E eu acho que é isso. Quando o movimento popular, ele não tem que ser organizado por partidos. Às vezes o movimento popular ele surge, né? E as torcidas, foi primeiro alguns integrantes da Gaviões, daqui a pouco já cresceu mais, e agora tá uma onda de ser antifascista na internet, e isso é muito bom, que traz um debate para a sociedade. Quero começar minha fala falando um pouco da minha trajetória. Em 2013, eu entrei pelo ProUni, né? Fui fazer pedagogia também. E, cara, em 2013, 2014, ninguém conseguia imaginar o que estaria acontecendo 6 anos depois, né? Eu fico pensando assim, pô, eu peguei o pior momento, assim, da história política e econômica do Brasil. Porque 2013, 2014, as pessoas falavam, nossa, o Brasil não presta. O Brasil nisso, eu falo, gente, não tá ruim a situação. Olha tudo que a gente já sofreu, olha como tá melhorando e tal. E hoje, em 2020, nosso PIB, ele está abaixo do que era 2013. Então, aquelas pessoas que achavam ruim o PIB de 2013, 2014, elas estão agora tendo que se contentar com o de 2012, 2011. E com essa recessão da pandemia vai ser muito pior. Então, a gente tem que parar para pensar que o que está em jogo no Brasil agora é o futuro, né? Mas muito do presente também. Então, a gente tem hoje, eu sou professor da rede pública, a gente tem hoje crianças que, será que os pais delas vão conseguir trabalhar em casa? Né? Será que eles vão conseguir levar a comida para dentro de casa? Então, é uma reflexão que eu coloco para a gente pensar. Às vezes, a gente não consegue imaginar o que vai ser o nosso futuro, né? E hoje, nosso presente, ele é um presente de Bolsonaro, é um presente de Weintraub, é um presente de Cortes, né? A gente não sabe o que vai ser das universidades federais, né? Porque uma hora vai chegar também. Ele começa assim, começa cortando ali do Bolsa Família, começa cortando ali, mas a tesoura desse cara não tem freio. Então ele vai chegar. E eu como funcionário público, é até um apelo que eu faço aos colegas funcionários públicos também. É a hora da gente agir, porque vai chegar na gente também. Né? Não é porque a gente é concursado, estatutário, vai poder chegar na gente também. E eu sou geralmente nas escolas que eu trabalho, eu sou um dos mais jovens, né? E às vezes as pessoas me olham assim, quando eu começo a falar sobre a minha militância, sobre minhas opiniões, elas me olham, pô, esse cara é meio fanático e tal. Mas não é isso, é que a gente que é jovem, a gente tem que agir, a gente tem que ser o combustível da sociedade, né? Então, eu acredito que um debate como esse, um bate-papo como esse, uma live como essa, ela tem que ser cada vez mais usada na internet mesmo para chegar nos públicos, né? Hoje nós temos 4 pessoas debatendo educação e juventude aqui, e com certeza isso vai colher frutos lá na frente. Vitória, e é isso mesmo, Felipe. Você provocou, Felipe. Você saudou os corintianos, né? A homenagem eu ofereço por Lula, que é um corintiano, mas eu também já entrou gente aí, mandando falar dos palmeirenses. Aí eu aproveito para mandar os parabéns para o nosso ex-prefeito, companheiro Felipe, que hoje faz aniversário, é um palmeirense, né? Paulo Bosch falou, o Paulinho falou de São Paulino, mas o Emerson fala uma coisa importante, que na briga contra o fascismo, ela é de todos nós. Então, ela inclui, e a juventude tem que ser parte desse processo. E está sendo, né? Vitória, você para falar um pouco desse momento, como que você está vendo, sentindo, nessa sua tão jovem, tão pouca idade, mas já passando por esse processo todo, né? Importante aí. Vitória. Bom, gostaria de desejar boa noite para todo mundo que está assistindo. E queria dizer que é muito difícil viver um momento histórico tão jovem. E, assim, desde que começou, para mim foi uma coisa muito chocante. Acho que começou no final do ano passado na China, eu ficava horrorizada com o número de mortes todo dia. E chegou no Brasil, eu fiquei muito assustada, eu fiquei, meu Deus, como vai ser? E aí foi vindo um mar de tanta coisa, foi cancelamento de aulas, cancelamento de trabalho, não poder ver ninguém, não poder ter muito contato físico nem com a própria família, e para mim isso é uma coisa muito triste. Então, para mim, isso foi a parte ruim.
mas eu costumo sempre tirar coisas boas, mesmo de situações tão ruins assim. E a coisa boa que eu consegui tirar da pandemia é quebrar muitos pensamentos meus que eu tinha e enxergar novas coisas. Uma dessas coisas é que, assim, uma das primeiras frases que eu ouvi quando começou tudo isso foi: nós estamos no mesmo barco. E aí, pensando sobre essa frase, eu fiquei, não, a gente não está no mesmo barco. Eu acho que a pandemia veio para ressaltar mais ainda a desigualdade social que a gente vive nesse país, porque eu converso muito sobre esse assunto com vários amigos meus e a gente concorda na grande maioria das nossas visões. E numa conversa que eu estava tendo, a gente entrou num assunto de que uma pessoa pegou o vírus, estava internada e precisou de um respirador. Essa pessoa tinha uma condição financeira muito boa, conseguiu importar um respirador por R$50.000 e sobreviveu. Enquanto tem pessoas abarrotadas numa UTI com mais 10 leitos ao lado, que morrem simplesmente por não ter essa garantia de comprar, de ter esses recursos. E essa foi uma das coisas, que a gente não está no mesmo barco, nós nunca estivemos no mesmo barco, e veio para ressaltar mais ainda isso. É isso mesmo, Vitória. Eu acho importante você falar essa questão, porque a gente escuta muito isso. Às vezes a gente, sem parar no que vai falar, a gente fala isso mesmo, né? Todo mundo está passando pelas mesmas dificuldades. Não é verdade, né? A gente, até sábado, participei de um seminário de fé e política, e a gente fez uma reflexão sobre isso. E alguém falou disso, né? Citou a Amazônia, por exemplo. Que quando uma pessoa, um trabalhador, fica doente, vocês estão vendo como é que está a situação lá. E, infelizmente, também não é muito diferente daqui, mas lá a situação ainda é mais grave. Mas um rico, quando fica doente lá, ele freta um avião e vem se tratar aqui em São Paulo, no melhor hospital. Então tem uma diferença muito grande, né? As pessoas que nas periferias, a gente está aqui na nossa cidade, nós já passamos de 110 óbitos, nós já passamos de 1.200 pessoas infectadas. Nós estamos numa cidade que é um território pequeno, né, assim como as periferias de São Paulo, né, muita gente junta. O espaço é como o exemplo que eu, né, falo muito isso. A gente fica em casa, né, quando você tem uma casa grande, tem lá um computador, tem uma boa internet, já é difícil para trabalhar de casa, para fazer aula, para, enfim. Imagine numa casa de 2 cômodos, 3 cômodos, como é muita realidade, de 4, 5 pessoas disputando, às vezes, o mesmo celular para tudo, né? Para o trabalho, para a aula. E aí é muito diferente. Então, são barcos diferentes mesmo. E aí eu gostaria que vocês começassem, Natália, falando disso. Eu sou um jovem adulto, né? Mas não faz muito tempo que eu deixei de ser jovem. E jovem de espírito, né? Continuo. Mas uma coisa que sempre, né, da nossa, né, da juventude, né, vou me incluir, é essa questão do estar junto, né, de chegar, de se encontrar, de se abraçar. Eu tenho uma filha adolescente e uma pré-adolescente, né, ela tem os amigos da escola, enfim, da crisma, da catequese, e aquele encontro, aquela coisa de estar sempre se abraçando, e de repente se depara com um processo como esse, que na escola já não vai mais, né, não vem mais colega de escola, não consegue mais se organizar para ir ver um cinema, enfim, para ir lá nas manifestações, que todo mundo ficou com vontade, tá todo mundo com muita vontade. Então, eu gostaria, Natália, que você também falasse desse momento, de vocês, né? Como é para a juventude viver esse momento? Primeiro, esse processo de aprendizagem, né? O impacto, essa mudança. E depois, também tem as consequências disso, né? A gente viu a semana passada mesmo, há uns 15 dias, né, um dado aí do nosso estado aqui, os alunos da rede pública, um grande número de alunos que não está tendo acesso, que está com dificuldade. Os professores também enfrentam muita dificuldade, porque é isso, a casa se transformou em tudo, né? O espaço, a casa é o trabalho, a casa é a escola, a casa é a igreja, é a militância, tudo foi para casa, através do computador ou do celular. Então, esse espaço para se concentrar, tanto para quem está tendo aula, como para quem está preparando, tudo é muito difícil, né? Então, eu gostaria que vocês tratassem um pouco disso, né? Como é que está sendo para a juventude esse processo, dentro do espaço, né,
do processo de aprendizagem, das consequências que isso pode gerar, né? Mas também dessa vivência na sociedade, né? E vocês que estão hoje, todo mundo, e que que é não seguir o presidente, tem que seguir as orientações da saúde. Então, Natália, começando aí por você, novamente, essa segunda rodada. Então, falar um pouco disso. Lembrando que a gente tem que seguir a OMS, né? Porque nem ministro da saúde a gente tem, porque qualquer um que minimamente atua em defesa de um saber científico, o governo, ele não quer no governo, né? Então, lembrando que a gente tem que atender às recomendações da OMS. Vou partir muito do que a Vitória começou a falar, que a gente não tá todo mundo no mesmo barco, né? Quando vai entrar, o fala que ele vai manter o Enem, porque a gente está no meio da pandemia, então tá todo mundo tendo dificuldades, então vai ser... as dificuldades vão ser iguais, ele ignora diferentes fatores, né? Ele ignora a questão das desigualdades raciais, das desigualdades regionais, das desigualdades sociais. E nesse momento onde que a crise econômica também é uma vivência de todos nós, isso é ainda pior, porque a gente está falando de famílias que vão ter que lidar com o ensino à distância, junto com a necessidade de saber se no dia seguinte eles vão conseguir comer ou não. Então, é uma pressão que famílias mais abastadas não vão sentir, né? Eu vou falar muito mais na questão da educação. Eu acho que para as crianças pequenas deve ser ainda mais difícil esse momento, porque a escola também significa uma questão de socialização, é onde a gente discute diversidade, diferenças, e também nos anos posteriores tem uma questão de como vai ser esse ensino à distância, né? Tem gente que não tem internet, tem gente que não tem computador, a maioria dos lares brasileiros não tem computador, a ferramenta de ensino é um celular. No estado de São Paulo, eles fizeram aquele app Centro de Mídias de São Paulo, que onde os professores estão articulando os conteúdos. Tem várias problemáticas, assim. Primeiro que como o acesso, em maioria das vezes, é no celular, é uma dificuldade imensa a leitura desses conteúdos. Tem a questão também do conteúdo e ser igual para todo mundo, porque para algumas pessoas pode ser muito mais fácil, para outras podem ser muito difícil, e isso é um problema muito grave no ensino. E também tem uma questão que ninguém coloca, que é o professorado, são os professores. Isso acho que até o Felipe pode falar melhor do que eu. Tem muitos professores que não sabem como manipular essas ferramentas. Temos professores reclamando de exaustão, porque não é simplesmente gravar uma aula, editar, melhorar conteúdo, como os telefones estão sendo disponibilizados para os estudantes. Tem estudante, muitas vezes, mandando mensagens para os professores, falando que não está entendendo, que precisa de ajuda. Isso é uma sobrecarga física e emocional para os professores. E a gente não pode esquecer que, inclusive, no ensino básico, são mulheres maiorias, e na estrutura da nossa sociedade são mulheres que ainda estão à frente dos trabalhos domésticos, são mulheres que a maternidade recai ainda mais pesado do que nos homens. Então, em um momento como esse, a gente vai ter um recorte de gênero, de classe e de raça. Eu acho que é importante a gente falar também nesse momento que a gente está vivendo, que, assim, para além dessas dificuldades de acesso que o EAD nos coloca, e lembrando que, antes mesmo das eleições, a defesa de um ensino à distância ou do ensino em casa era uma defesa dos bolsonaristas e até mesmo de um setor da direita, que a gente fala que é uma direita democrática, mas
a direita e o fascismo, elas são coisas que dialogam, então a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso, é uma defesa de sucateamento da educação, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para que essas medidas emergenciais que estão sendo implementadas agora não virem políticas permanentes. A gente já vê muitos problemas que podem se agravar. Tem uma questão, inclusive, de precarização dos professores. Você instituir uma educação à distância, isso significa, inclusive, desemprego do professorado. Tem uma outra pauta que eu acho que é imprescindível a gente não tocar, que é a questão do Fundeb, que hoje existe uma discussão pelo novo Fundeb, porque o Weintraub, ele quer pensar em um novo sistema de financiamento. O que é o Fundeb? É o Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e Valorização do Professorado. Ele tem uma vigência que termina esse ano, né? É o último ano que ele é implementado, e ele é o principal fundo que a gente tem. Sem o Fundeb, a gente não tem salários para os professores, municípios e estados com uma arrecadação de impostos menor do que outros lugares, vai entrar em colapso do ensino, e tudo isso em um momento onde que a crise econômica gera um fator de migração da rede privada para a rede pública. Então, a arrecadação de impostos vem diminuindo desde 2017, com a PEC 95, que congela os gastos na educação, e agora com uma crise, a arrecadação ainda é menor, e se você acabar com o financiamento, a gente vai ter um super contingenciamento de pessoas na rede pública por conta dessa migração, com baixo investimento. Aqui em São Paulo, Bruno Covas já anunciou que o município de São Paulo vai ter um rombo de R$1 bilhão. Então, isso é um problema para a educação, isso é um problema para a juventude, porque a educação da juventude pobre e majoritariamente negra que vai estar sendo colocada em jogo, né? Eu acho que, por fim, para concluir minha fala, porque eu já terminei muito, porque eu já falei muito, tem uma questão de que é isso, enquanto estudantes brancos de um ensino privado e de classe média seguem seus estudos normalmente com plataformas adequadas, com fóruns para retirar dúvida, a juventude negra periférica tem que se deparar com uma violência cada vez mais crescente nas suas comunidades, como a gente tem visto, né? Então, já deixo aí no ar a questão da gente se articular e se movimentar, aproveitar esse levante para a gente liderar esse movimento enquanto juventude e pensando nesses fatores que eu expus. Ô, Natália, fica à vontade, porque a gente não está... É muito importante, acho que a gente precisa cada vez mais estimular, e acho que a tua fala, a tua presença aqui, Felipe, Vitória, incentiva para que a juventude possa ocupar esse espaço, né, usar mais essas redes, porque acho que tem condições de dialogar. E eu acho que, essa questão do Fundeb é muito séria. É o que você falou, 60% dos municípios brasileiros hoje dependem do Fundeb. Então, ou seja, eu fui secretário de Educação aqui do município, na gestão do ex-prefeito Felipe, no início do governo Lula, né? Eu fui em 2005, 2003, o Lula tinha assumido, e a grande tarefa era aprovar o Fundeb. E a gente fez muitas marchas de secretários, porque mesmo o Lula defendendo, né, no caso era o Fernando Haddad, mas dependia dos votos, né? E só em 2006 que a gente conseguiu aprovar. E aquilo lá foi um alívio para os municípios, né? Com isso possibilitou a criação o professor hoje tem um piso, o magistério, graças ao Fundeb, né? Então, assim, isso possibilitou. Com o Fundeb não era permitido. O Fundeb só considerava ensino fundamental. A creche não existia para eles. Educação de jovens e adultos. A questão da educação especial, né? Eu vi aqui a Áurea falou da saúde mental, quando você estava falando, Natália,
da questão de como o professor também está com essa carga. Porque o professor, ou a professora, bateria acabando, o professor, ele sofre isso, né? E muitas vezes o professor está em casa e tem seus filhos também que estão vivenciando isso. Então, é muito pesado. Uma professora comentou aqui, mandou um comentário para a gente, falando que hoje, comentando sobre os filhos delas, né, dela, que são adolescentes. Eles estão, mãe, eu quero andar de ônibus, né? E às vezes ficavam lá na escola, mãe, vem buscar de carro. Você vê em que período nós chegamos, né? Tem aqui também muitas falas, preocupações, a pessoa falando disso, né? Que a pandemia ou a tempestade pode ser para todos, né? Mas o barco são diferentes, reforçando o que vocês já falaram. De novo, essa questão da saúde mental aparece muito forte, é importante, principalmente na juventude, né? Como eu disse no início, a juventude sempre ficou muito próximo do outro, né? Sempre está junto, sempre gosta muito de estar em roda, né? Dialogando, e hoje a conversa é pelas redes sociais, então acho que esse cuidado também é importante, essa atenção. Então, Felipe, eu volto para você para falar também somente olhando para a educação, porque eu acho que a juventude é um impacto maior, eu vejo, né? Porque nós estamos num período que estamos chegando já no final do semestre, né? E aí a gente começa a olhar para frente, né? Como é que vai ser pós-pandemia? Mas nós vamos falar isso um pouco mais para frente. Mas eu gostaria, Felipe, você inclusive como um professor jovem, né? Fala quanto juventude e também nessa experiência de professor de educação infantil, de uma rede também que tem suas dificuldades. Então, Felipe, com você. Estava aqui no mudo. Então, eu estava com um casamento marcado, tinha 2 anos já, né? Eu ia casar agora em maio, 1º de maio seria meu casamento. E o que acontece? Se falar em saúde mental, é isso. Quantos planos, quantos sonhos que você tem, né? E quando você fala, que nem no meu caso, um casamento, envolve 2 famílias, né, diretamente, mas também várias outras pessoas que estão em volta. Então, meus amigos, a família da minha esposa que é de outro estado. Então, você tem tudo isso. E como cuidar da saúde mental nesse momento, né? E aí você tem isso, que seus planos foram todos por água abaixo, você teve que adiar, né? E você tem o medo também, né? Porque quando você olha o trabalho que o Ministério da Saúde estava fazendo, e você tem esse trabalho cortado porque ele estava dando certo, então você começa a falar, o que está acontecendo? Então a saúde mental da gente, você fica bugado, você fala, o cara estava fazendo certo, aí a galera vai para a rua falar que o cara não pode fazer aquilo, se ele estava ouvindo a Organização Mundial da Saúde. Então, você fica meio bugado, você não sabe. E aí, você fica em casa, você sai para a rua, por causa do responsável do presidente, um monte de gente também fica na rua, fica vivendo a vida normalmente, né? Então, você tem o isolamento cada vez caindo mais, né? Parece que você tem isolamento, que nem eu fiquei 4 dias sem sair de casa, cara. Nossa, eu não tinha ido nem no mercado, nada, só levar o lixo na rua. Eu tava começando a ficar com depressão. Porque você não vê a luz do sol direito, você não vê pessoas, né? Isso é muito triste. E falando como professor, cara, é aquela coisa assim, eu falo, não tem sentido. O nosso trabalho a gente está fazendo minimamente para o aluno tentar viver um ambiente escolar, que ele tem uma atividade, mas se eu falar para você que eu acredito que o aluno ele está tendo um aproveitamento, uma criança, ele não está tendo. Na escola, a nossa escola ainda é muito conteudista, então a gente enfia um monte de conteúdo, e a criança, coitada, ela tem que, porque está no currículo, entendeu? A gente, professor, a gente é obrigado a fazer isso. A gente sabe que o nosso aluno não está aguentando tanto conteúdo. E agora a gente tem que pegar esse conteúdo e levar para um EAD também, que se não funcionava na sala, não vai funcionar também com os alunos, porque em casa, às vezes a mãe e o pai não tem o mesmo preparo que um professor. Então, aqui eu quero deixar meus parabéns para os pais, para as mães, que estão os irmãos, né? Para quem está cuidando do aluno, porque, é uma tarefa muito difícil. E se o aluno hoje, minimamente, está tendo esse suporte, é graças à família.
Então, as famílias estão de parabéns, eu sei que é muito difícil, na sala já é muito difícil, com todo aquele ambiente que já favorece o aprendizado, quanto mais, pô, em casa, então, eu acho que estão sendo heróis também, as famílias que estão com as crianças, né? Então, ó, um aviso, os pais e as mães que estão em casa, se seu filho estiver muito cansado, não obriga ele a fazer a lição toda, sabe? Ó, filho, tem que copiar tudo isso aqui. Não, ó, fala para ele não copiar. Lê, responde oralmente, sabe? Quando você estiver preparado, você volta para... Porque é uma coisa que está mexendo com todo mundo. E as crianças, elas não têm a formação neural, fala assim, você é obrigado a fazer isso. Não, a criança é criança, ela tem que ser criança. E a pandemia tira um pouco esse direito dela ser criança, né? Então, quando a gente fala de juventude, tem esses dois lados, né? Tem aquela juventude que está preocupada e tem aquela juventude que está na rua, despreocupada, como se nada estivesse acontecendo, né? E a gente que está preocupado, eu fico indignado quando eu saio na rua e eu vejo um monte de criança, um monte de adolescente, pessoas fazendo baile pancadão, né? Pô, vai ter um momento de voltar a fazer isso, gente, mas quanto mais a gente burlar isso, mais tempo a gente vai ter que ficar sem o nosso divertimento, sem o nosso lazer. E agora que eu remarquei o casamento, pode ser até que eu fique com esse casamento já novamente. Então, pelo amor de Deus, em casa. É isso. Estamos preparando, querendo essa festa, Felipe, você fala isso... Não, vamos torcer para dar tudo certo, né? E Felipe, assim, destacar, então, isso que você coloca, né, dessa dificuldade, e aí um professor fez um comentário, né, o professor Jailton, né, e a Natália também falou disso, para a gente ter muito claro e também botar na nossa pauta, né, que, na verdade, muitos governos vão se aproveitar desse momento para tentar introduzir, né, e realmente fazer o que eles sempre tiveram vontade, que é um pouco essa questão do ensino à distância, de qualquer forma, né, jogando, que foi um pouco assumido, né, pelo governo. E quando o ministro da Educação assume publicamente, né, e não faz ação nenhuma para ser votado o fundo que norteia a educação, é porque tem esse objetivo claro, né, quer dizer, e aí o que é que vai sobrar para os municípios? Essa opção. Então, cria as condições para isso. Então, a gente tem que estar muito claro, muito convencido que muitos vão se aproveitar disso. E é isso que nós não podemos permitir. Vitória, você falar desse momento também, somente da sua faculdade, a Universidade ABC, continua a aula dentro das possibilidades normal, assim, não suspendeu o calendário, né? Então, nós entramos em suspensão no dia 20 de março, e teve mais ou menos um mês de muita conversa entre os professores, reitores, coordenação, um certo diálogo com os alunos para decidir como seria feito, como a gente ia continuar. E aí no dia 20 de abril, tomaram a decisão que a gente ia continuar na modalidade EAD. Eu sempre tive uma posição contra continuar pelo EAD, por uma questão de empatia mesmo, porque se eu for analisar pelo meu lado, eu tenho uma casa com uma estrutura ok, tenho um computador, tenho celular, tenho acesso à internet, só que quando a gente fala de uma universidade federal, que todo mundo entra através do Enem, através do SISU, a gente está falando de uma diversidade muito grande de pessoas, de realidades completamente diferentes. Tem gente de todas as classes, todas as cores, tem gente de... É muito diverso, então não dá para você assumir que todo mundo vai ter as mesmas chances de acessar, as mesmas chances de continuar. Eu sei que também tem o lado das pessoas que estão se formando, que estava ali quase com o pé no diploma, mas não tem jeito. Tem que pensar nessas pessoas também que não têm o acesso, principalmente por ser uma universidade pública que tem gente de todas as classes sociais. E falando um pouco assim, depois que começou o EAD, no começo a gente consegue levar numa boa, só que vai chegando uma hora que tem um desgaste emocional muito grande, tem muita distração em casa. Ter aula normal, assim, na sala de aula já às vezes distrai, porque você pega o celular, você conversa com amigo, já tem uma distração muito grande, só que quando você tá em casa, parece que, assim, multiplica por 1000, porque você tem sua família lá, você quer ficar com a sua família, você tá em casa, você não vai querer ficar o tempo que você tem em casa de frente com o computador assistindo uma aula. Você vai querer ficar com a sua família, vai querer fazer outras 1000 coisas, então tem esse lado também.
Também tem o estresse quando a internet cai, quando o computador não funciona e a aula tá rolando e você fica, meu Deus, tô perdendo a aula. Então é muito difícil conseguir se adaptar a isso. Também penso no lado dos professores, porque assim como tem uma diversidade de alunos, tem uma diversidade de professores também. Eu tenho professores de todas as idades, são professores super jovens, também tenho alguns professores mais idosos, e eu penso muito assim, como esses professores mais idosos não têm um domínio da tecnologia, como deve ter sido difícil para eles conseguir entender essas... Para a gente já é um pouco difícil acessar essas plataformas, saber como funciona, imagina para eles que não têm esse domínio. Então eu penso também muito no lado dos professores. E a questão da qualidade do ensino, eu acho que, assim, os professores se esforçam muito, eles estão passando atividades, estão tentando dar as aulas, mas não é a mesma coisa. Na aula você está ali, a dúvida vem, você tira a dúvida, você conversa com seus amigos. Tem vários fatores que acho que impedem de alcançar uma excelência educacional, como a gente vê nas aulas presenciais. E outro ponto também, voltando um pouco para a questão da saúde mental, é que quando a gente está numa aula assim, o ambiente da faculdade em si, acho que alivia um pouco a tensão do que é fazer uma graduação. Você tem amizade, você conversa com as pessoas, você sai para dar uma volta, tem várias coisas. E quando você está em casa, é você e o computador ali e pronto, é você tentando aprender alguma coisa, o professor tentando dar uma disciplina, a internet de um cai, a internet do professor não funciona. Então são muitos empecilhos que eu acho que atrapalha isso. Acho muito bom, né, a Vitória, ela está se colocando numa situação que ela está na Universidade Federal, ela percebe que é outra realidade, mas se colocando como essa diversidade. Isso é importante, né, a juventude perceber isso. Nem todo mundo tem a mesma a oportunidade que eu tive, que você teve, enfim, cada um tem oportunidade diferente, né, porque a desigualdade existe e está aí colocada. Natália, eu sei que o tempo é curto, mas eu gostaria, antes de você, eu queria destacar aqui a questão do Enem que você falou, dizer que ele só foi adiado graças à luta de vocês, juventude, das organizações, da UNE, de todas as organizações estudantis. É importante destacar isso, foi uma pressão da sociedade, mas liderada por vocês, jovens. Então, mesmo diante das ruas, mas pelas redes vocês conseguiram. Então, se a gente está tendo esse fôlego, que é um fôlego, não significa que, né, foi graças à luta de vocês, eu queria destacar e reconhecer isso aqui para todo mundo. Alguém fez uma pergunta, o Oswaldo, Oswaldo mesmo, falando o seguinte, né, se talvez devia ser avaliar se o Enem é o melhor formato, se a ideia era pensar em outra possibilidade. A Natália vai falar disso, mas eu quero falar, não, o Enem é importante, ele é fundamental, o que nós exigimos é que o governo compreenda o momento que está vivendo e não tem possibilidade de realizar um Enem como ele queria que acontecesse. É disso que nós estamos falando, desse questionamento. Mas eu gostaria, Natália, assim, e vocês todos, diante de todo esse processo que nós estamos passando, a gente já vinha com todo esse processo desde o golpe, como nós já citamos aqui, mas tem uma questão que está colocada, e a gente espera que aconteça isso, que é o pós-pandemia, né? A gente quer que essa pandemia passe rápido, mas nós temos que lidar com o pós, né? Com essa nova realidade que nós vamos enfrentar. E aí eu gostaria que vou provocar vocês nesse sentido, como é que a juventude, e não é para ficar maluco, né? Que ninguém aqui também tem bola de cristal, vocês são jovens, estão falando para jovens, aí um monte de jovens estão ouvindo vocês, não é para a gente colocar mais uma preocupação, mas entender como é que vocês imaginam e acreditam que deveria ser esse retorno, né? Como é que deve ser, vocês imaginam chegando na escola, na faculdade, no seu trabalho, podendo encontrar os amigos, como que deve ser esse retorno para a vida, né? Para a sociedade, para o dia a dia? Como que nós devemos fazer isso a partir da juventude? Para que essa juventude a gente possa também botar na cabeça desses governantes, né? Porque senão tem gente que vai querer voltar em julho já. Imagina a escola estadual que tem 40 alunos, como é que vai ser esse retorno, né? Vai criar 2 salas, 3 salas, né?
tem condições de voltar em julho? Como é que é? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, dessa expectativa desse pós-pandemia, diante dessa realidade. Mas eu gostaria, Natália, antes de você falar disso, você falasse um pouco de você. A gente acabou no início, não, mas você é uma jovem, tem uma história bonita, né? Está aí sendo inspiração para muitos jovens, e acho que vale a pena, portanto, você destacar de onde você veio. Eu falei que você era estudante de pedagogia, mas tem mais coisa que você faz, eu acho que é importante. Nós precisamos mobilizar essa nossa juventude, neste momento pelas redes, mas num futuro próximo, nas ruas, para a gente defender a democracia e defender essas conquistas que foi aí a duras penas que a gente conseguiu, que não pode ser tirada como está sendo. Natália. Então, eu sou tão em defesa do ensino público e da escola pública, porque eu fiz a escola pública, né? Desde o ensino fundamental, eu sou matriculada da rede, e até meu ingresso na faculdade foi tudo ensino público, né? Então, eu tenho essa defesa e esse carinho, porque eu acredito, de fato, no ensino público gratuito de qualidade. Eu estou de muito acordo com a Vitória, eu acho que tem várias questões, né, do ensino atual que dificulta, né? Tipo, o ensino EAD, a gente tem dificuldade para tirar dúvidas, tem a questão mental, porque é isso, por exemplo, eu estou confinada junto ao meu companheiro, e na minha casa são 6 pessoas. E lá eu tenho minha mãe e minha avó, que são do grupo de risco. Minha mãe, além de problemas respiratórios, tem problema cardíaco, e minha avó, até pouco tempo atrás, estava fazendo radioterapia em meio à pandemia. Então, a questão emocional pesa muito nesse sentido, né? Porque não é simplesmente você ler um texto ou fazer um trabalho. Eu estou pensando todos os dias nos meus familiares, nas dificuldades que eles podem vir a ter, pelo fato deles precisarem se expor mais ao vírus, porque é isso, minha mãe muitas vezes precisa ir ao médico, minha avó com a radioterapia ia todos os dias, a sessão. Então, existia uma exposição maior. Nesse sentido, eu tinha um medo maior, porque eu não vejo meus pais desde o meu aniversário, que foi no dia 5 de março. Foi a última vez que a gente se viu, porque logo em sequência a gente entrou em quarentena. E aí eu fico com aquele medo de eu vou voltar a abraçá-los novamente. E nisso, todas as minhas atividades, elas acabam sofrendo algum tipo de reflexo desse medo, fora a angústia de não aguentar mais ficar enclausurada, e a indignação de ver algumas pessoas achando que a gente só está vivenciando uma gripezinha e que existe fórmula mágica para curar a pandemia, né? São pessoas que ignoram a gravidade do momento, são pessoas majoritariamente dentro dos seus condomínios, e que provavelmente têm o privilégio de estar em home office, não tem que pegar superlotação, não tem que ficar nos serviços essenciais. Então, é um egoísmo, né? A gente tem que enfrentar esse egoísmo junto a tudo isso. Então, tem um impacto emocional muito forte. Agora, até para encaminhar nesse sentido que você perguntou, que é como a gente vai para pós-pandemia, né? Ainda talvez seja muito cedo para a gente pensar um pouco nisso, mas uma coisa para mim é clara: a gente precisa de planejamento. A gente tem que pensar questão educacional, por exemplo. O mundo que a gente conheceu antes, a gente não vai retornar para ele. A gente ainda vai ter afastamento social, a gente tem que pensar nas práticas educacionais, na nossa socialização. Nesse sentido, é urgente a revogação da PEC 95, que congela os gastos na saúde. Já devia, inclusive, ter sido descongelada, porque a gente está vivendo uma das maiores crises sanitárias da história. E, logo em sequência, tem a questão da educação, que vai sofrer um grande impacto nesse sentido.
E quando eu falo que a gente, nós, juventude, vamos liderar, temos que liderar isso, e é liderar com muita consciência e responsabilidade, porque as transformações que a gente teve no mundo foi através da juventude. É a juventude que tem essa esperança, essa força, essa necessidade de mudança. E a gente precisa conversar, entender as dificuldades, entender que não existe somente uma juventude, são diversas juventudes, juventude do movimento sindical, do movimento cultural, do movimento estudantil, jovens negros, negras, mulheres, homens, existe esse recorte e a gente precisa se articular para uma luta unida, porque nesse momento que a gente está enfrentando, a resposta ela tem que vir com essa responsabilidade e com essa necessidade de transformação e ruptura com o poder atual. É isso. Natália, Felipe, já também fazendo aí o nosso encerramento, Felipe. Pronto. Para encaminhar, então, no pós-pandemia, eu tô com muita saudade de ver jogo do Corinthians, cara. Então, eu tô vivendo as reprises como se fosse o jogo mesmo, sabe? Então, mesmo sabendo o resultado, eu tô comemorando. Eu tô com saudade do tempo que eu não precisava usar óculos. Felipe, e desculpa. assim, o que acontece? O pós-pandemia, a gente tem saudade de algumas coisas, então eu acho que vai matar essa saudade. Só que eu vejo o pós-pandemia como uma coisa, eu tô muito sem esperança, porque o que está sendo proposto no pós-pandemia até o Átila, que é um biólogo muito importante que está fazendo a diferença nesse debate, né? Ele colocou assim, ó, se o plano de reabertura não envolve testes em massa, sabe? Não envolve o que a OMS está propondo, cara, não é plano de reabertura, é plano de sacrifício. Nós vamos ir para o sacrifício. A gente vai ser colocado em uma situação de risco. Então, os professores, eu acho que assim, se nós professores tivermos que voltar sem condições mínimas, eu acho que a gente tem que decretar uma greve, sabe? Tem que falar, não vamos voltar. Não é porque vocês estão, é uma situação que a gente vai colocar, se hoje o Brasil, a curva não está caindo para a gente pensar em reabertura, ela está só subindo, então cada dia aumenta o número de casos, então que loucura é essa que a gente está vivendo, sabe? Então o pós-pandemia, ele vai agravar as desigualdades que já existem aqui, né? Então, se hoje a população jovem de 18 a 24 anos, ela representa 26%, né? Quer dizer, 26% dela está desempregada, eu acredito que a gente vai viver o que a Espanha viveu há um tempos atrás, com metade da população jovem desempregada, porque o jovem é o que mais sofre com o desemprego. Então, o pós-pandemia, ele vai ser muito ruim. O que talvez traria menos essa dificuldade, porque já vai ser difícil de qualquer maneira, né? Você que é um político importante, Zé, eu acredito que você tem que propor, já começar a pensar em situações dessa cesta básica que estão sendo entregues aí na merenda da criança, vai ter que ser entregue durante 1 ano, 2, porque a situação vai ser muito difícil, o desemprego vai aumentar, né? A gente vê que a situação tá cada vez ficando pior, e a gente nem passou da crise ainda. Então, para finalizar, a única maneira da gente conseguir amenizar isso é com fora Bolsonaro. Então, é fora Bolsonaro, é impeachment. Nós temos que tentar, de alguma maneira, mobilizar a população para tirar esse maluco, esse nazista, que ele não representa o que é o povo brasileiro. Ele não representa o melhor do povo brasileiro. Então, finalizando a minha mensagem, né? Eu queria homenagear aqui o meu grande amigo Michael, né? Que foi um militante aí, que foi secretário de Juventude do PT aqui de Diadema, e eu amo ele de paixão e está lá no céu olhando por nós agora, e com esse fora Bolsonaro, eu quero homenagear meu amigo Michael. Tá certo, Felipe, muito obrigado, Felipe. Vitória, finalizando aí, suas considerações e também esse desejo da gente acabar logo essa pandemia e criar possibilidades, mas dentro do planejamento, com responsabilidade, onde o que mais importante é a nossa saúde e a nossa vida. Então, eu penso que a gente vai voltar muito aos poucos, assim, não vai ser, o coronavírus acabou, vamos voltar tudo ao normal. Acho que vai ser muito aos poucos, então acho que a gente vai sentir bastante, principalmente de distanciamento.
Eu voltei a trabalhar faz pouco tempo, que minha empresa retomou as atividades, e é muito bom rever os amigos, rever os colegas de trabalho, só que ao mesmo tempo é muito difícil ter que manter esse distanciamento, não poder abraçar, não poder conviver mesmo. Então, acho que isso vai ser uma coisa que a gente vai sentir bastante. Eu acho que faz parte do brasileiro ter esse afeto todo. Então, acho que é uma coisa que a gente vai sentir bastante. E também vai ter muitas mudanças de hábitos. Tem que tomar mais cuidado com a nossa higiene, verificar sempre, sei lá, febre, coisas da nossa saúde mesmo, para prevenir e, de fato, conseguir acabar logo com isso. Outro ponto que eu vejo bastante, que eu penso bastante assim, é em valorização dos profissionais da saúde. O Felipe fez um agradecimento aqui, eu gostaria de agradecer a todos os profissionais de saúde. Eu tenho o beijo da minha mãe, ela é enfermeira, ela trabalha na UTI, ela atua na linha de frente, está cuidando diretamente. Ela foi infectada com o vírus e, graças a Deus, ficou tudo bem. Então, eu gostaria de que agora a gente pensasse em valorizar mais essas pessoas que estão na linha de frente, que estão se expondo ao risco, que estão sofrendo muito com falta de equipamentos, falta de estrutura, principalmente nos hospitais públicos. Então, gostaria de dar agradecimento a essas pessoas, trabalhadores de supermercados, essas pessoas que têm uma profissão que são essenciais à nossa vida e que, consequentemente, estão se expondo mais ao risco. Então, a minha mensagem que eu quero deixar é essa, de agradecer a todos esses profissionais. Então, eu acho que é isso. Acho que nesse momento, todos nós estamos fazendo um esforço muito grande, né? O povo brasileiro. E eu não tenho dúvida, os trabalhadores, os pobres é quem está sofrendo mais. Então, nós precisamos, dentro desse esforço, não dá para agora jogar fora isso. Porque antecipar esse retorno significa isso. Colocar em risco tudo que foi feito até agora. A gente espera mesmo, por isso a nossa luta tem que ser grande, para que esses governadores, esse prefeito, não seja aí contaminado ou infectado pelo vírus Bolsonaro, né? Que o Bolsa Dória não retorne, que os outros aí não se contaminem, para não antecipar esse retorno e colocar em risco nossa população. Então, eu acho que nesse momento a nossa concentração é essa, é em solidariedade, e acho que destacar a solidariedade, e eu sempre digo isso, não é a solidariedade das grandes empresas, que aí elas vão descontar no imposto de renda, e que ali é do lucro que tirou dos trabalhadores, mas é a solidariedade da juventude, que a gente vê fazendo aí nos seus coletivos, fazendo trabalho para juntar alimentos, para fazer aí as suas contribuições, é a solidariedade dos trabalhadores que divide a sua cesta básica que recebeu para dividir com outras pessoas. É dessa solidariedade que nós estamos falando. Então, acho que essa é a concentração que as igrejas fazem, enfim, que as comunidades estão fazendo. E aí a nossa solidariedade às vítimas, né? Mais de 30 mil pessoas que já foram embora, as pessoas que estão infectadas. Então, acho que essa é a nossa corrente. E na juventude, um companheiro Iris falou disso, né? Falou que nesse processo de pandemia também é visível a força da juventude, cada vez se apropriando mais desses espaços, que sempre que eles que estão nos ensinando, vocês é que estão nos ensinando, né? Eu muito me perco lá, minha filha de 14 anos, a outra de 11 é quem está me ajudando, me auxiliando, e aí eu faço esse apelo para vocês, né? Para o jovem que está participando dessa live, acompanhando, né? Participe através das redes, né? Ajude as nossas organizações de juventude. Olha que vitória importante que a UNE, que todos os segmentos de juventude conseguiram, que foi a questão do adiamento do Enem. Vamos concentrar nossas energias agora para a aprovação do Fundeb, cobrar dos deputados, né? Fazer aí programas como esse. Então eu quero encerrar da minha parte, agradecendo a participação de todos que acompanharam a nossa live, né? Muito importante a participação de muita gente aqui que se colocaram. A Paula, né? A Paula, ela colocou uma questão importante, né? Que se preocupa muito com a desvalorização do emprego, do salário, e com certeza a juventude é que vai sofrer mais. Então eu quero da minha parte agradecer muito, Vitória, viu, a sua participação, suas palavras, sua contribuição, com certeza ajudou aí muitos outros jovens, pode fazer alguma coisa, né? Contribuir para que esse processo, que a gente pense, né, sempre no coletivo, sempre na diversidade. A gente defende uma casa comum, a terra para todos, né? Quer dizer, esse planeta é de todos. Felipe, nosso muito obrigado, você tem o seu time, eu tenho o meu, mas a gente
é esse respeito coletivo. E eu quero, Natália, que você encerre, né? Encerrando a nossa live aqui, a participação de todo mundo, te agradecendo mais uma vez. E para fazer justiça, Natália, eu quero agradecer ao Gel, companheiro Gel, que te indicou, falou que é encantado pelas tuas falas, tem acompanhado o seu dia a dia. Então eu quero aqui agradecer também ao Gel aí, que ajudou aí nesse contato. E a todo mundo que tem participado, muito obrigado. Natália, com você para encerrar a nossa live. Que honra. De fato, o Gel é um querido. Queria agradecer ao Gel, ao Felipe, à Vitória e a você, Zé Antônio. De fato, a gente tem uma responsabilidade, envolve muita solidariedade, envolve o fora Bolsonaro, mas o fora Bolsonaro pensando que não dá para vir um Mourão simplesmente, a gente tem que pensar políticas que acabem com esse fascismo hoje que implementa o nosso governo e está no nosso dia a dia. A gente vai atravessar um momento importantíssimo, né? E agora o que a gente precisa é disso, dessa solidariedade e também da juventude estar em espaços como esse, em espaços de discussão e de deliberação política, a gente escutar, a gente também poder falar e a gente agregar nessa luta que não vai terminar tão cedo, mas juntos somos muito mais fortes. Muito obrigada por tudo, viu? Viva a juventude! Viva a juventude! Boa noite, muito obrigado. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, isso mesmo.